Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre a REINF, que é a Escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações fiscais, né? Muita gente me pediu aí essa aula, então eu vou trazer aqui para você. E é bom frisar que a REINF, nesse primeiro momento que eu vou mostrar para você aqui, ela não é uma obrigação acessória exclusiva do Departamento Fiscal, ok? Ela é uma obrigação acessória que envolve aí dois departamentos, que é o Departamento Pessoal e o Departamento Fiscal. Mas eu vou mostrar para você aqui que o Departamento Fiscal ainda não vai ter muito envolvimento com a REINF agora, nesse primeiro momento. Mas já é bom que você já vai se acostumando, né? Já vai se adaptando aí e aprende até um pouco aí de departamento pessoal, né? Se for o caso aí, se você ficar encarregado de entregar essa obrigação acessória aí, né? Então vamos lá, né? A REINF, ela é uma obrigação acessória recente, né, relativamente recente. Ela foi instituída lá em 2017 pela Instrução Normativa 1701, né, e começou a ser exigida a partir de 2018. Então, como ela é uma obrigação acessória recente, ela ainda vem sendo implementada pela Receita Federal aos poucos, ok? Então, veja aqui, a EFD, né, REINF, conterá informações que atualmente são exigidas na DIRF e na GFIP. A GFIP é uma obrigação acessória do Departamento Pessoal, ok? Inclusive as informações da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também de competência do Departamento Pessoal, que hoje são prestadas pelos contribuintes na EFD Contribuições. Então, veja aqui, né, a ideia da REINF é acabar com a DIRF e com a GFIP no momento futuro, né? Não agora, mas no momento futuro, a ideia é que a REINF substitua a DIRF e a GFIP, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, veja, através da REINF, o contribuinte terá soluções modernas com possibilidade de integração de seus sistemas de informática diretamente com os servidores da Receita Federal, sem necessidade de intermediação de programas geradores de declaração. Então, isso aqui é importante. A REINF, ela não possui um programa validador, ok? Ela não é como o SPED fiscal do ICMS, ela não é como o SPED contribuições, onde você tem ali um programa para validar sua declaração. Ela não é como a da CTF, onde você baixa um programa, vai lá, preenche a declaração e transmite. Não. A REINF, ela não tem um programa validador, ok? Não existe um programa validador de REINF. E como que você vai fazer a entrega da sua REINF? Através do seu software, ok? De escrituração fiscal, contábil e pessoal aí. Você vai fazer a REINF diretamente no seu software ou, né, se você não tiver um software capaz de gerar a REINF, você tem a opção de digitá-la manualmente no portal ECAC, ok? Mas é importante que você saiba que não existe um programa validador da REINF. Ok? E veja aqui, segundo notícia divulgada no portal da Receita Federal, em paralelo com o E-Social, né, que é uma obrigação acessória do Departamento Pessoal, a REINF terá como objetivo a substituição de diversas obrigações acessórias hoje impostas aos contribuintes e empregadores, como eu já falei, né, a DIRF, a GFIP, a RAIS e o CAGED. Essas duas últimas instituídas pelo Ministério do Trabalho. Então, todas essas obrigações acessórias aí, que você está vendo, são do Departamento Pessoal. A DIRF, né, como eu já falei em outra aula, ela envolve tanto o Departamento Pessoal quanto o Departamento Fiscal. Então, quando você trabalhar em contabilidade, você vai ver muito isso, né? Você vai ter ali obrigações acessórias que envolvem mais de um departamento. Vai ser o fiscal misturando com o contábil, o fiscal misturando com o pessoal e assim por diante, né? Você vai ter que aprender um pouquinho dos outros departamentos também. E a fonte disso aqui é da Econet. Então, veja aqui, né? Obrigatoriedade. Quem está obrigado à REINF? Então, veja. Estão obrigadas a REINF
as empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra, né, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, as pessoas jurídicas a que se referem os artigos 30 e 34 da Lei 10.833, responsáveis pela retenção da contribuição para o PIS, COFINS e contribuição social. Né? Então, as empresas que prestam serviços e as empresas que tomam serviços, né, mediante cessão de mão de obra, têm que entregar a REINF. Da mesma forma, as empresas que sofrem retenção ali de PIS, COFINS, contribuição social, né, nas suas notas fiscais, tanto para quem presta o serviço quanto para quem toma o serviço, também estão obrigadas a REINF. As pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e é importante frisar que essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta tem data para acabar, ok? Ela tem data para acabar em 31 de dezembro de 2021. Ok? Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, né, eu não sei que data você vai assistir esse vídeo, pode ser que quando você assistir, essa contribuição previdenciária já tenha sido extinta completamente, ou pode ser que o governo tenha voltado atrás, né, e tenha aí prorrogado essa contribuição aí, né? Tudo pode acontecer aí no ordenamento jurídico brasileiro. Mas a informação hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, maio de 2021, é que a contribuição previdenciária sobre a receita bruta vai ser extinta em 31 de dezembro de 2021, ok? Outra hipótese aqui, o produtor rural pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização e da produção rural, nos termos do artigo 25 da Lei 8.870. Outra hipótese aqui, adquirente de produto rural, nos termos do artigo 30 da Lei 8.212. E, por fim, nós temos essas outras hipóteses aqui, as associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, e empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Né? Então, aqui, traduzindo, né? As empresas que recebem recursos, né? As empresas que trabalham com espetáculos desportivos, que recebem recursos e que também fazem doações de recursos aí. As entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade, né? E as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do imposto de renda retido na fonte. Né? Então, quando a gente falar sobre retenção, tanto de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e INSS, essas empresas vão estar obrigadas a REINF, ok? Tanto se for nos serviços prestados quanto nos tomados, ok? Então, tanto entrada quanto saída. Fica mais fácil de entender. Então, a gente se falou em retenção, tem que fazer a REINF, ok? Então, veja aqui, esse quadro aqui da Econet, ele está bem explicado, ele está bem resumido e bem explicado. Pode ser que esteja um pouco pequeno aí para você enxergar, mas ele está bem resumido aqui. Então, veja, o cronograma, né, de obrigatoriedade da entrega da REINF. Então, como eu falei, a obrigatoriedade dela começou lá em 2018. A partir de maio de 2018, as empresas com faturamento no ano calendário de 2016 superior a 78 milhões
de reais. Então, essas empresas já estão obrigadas desde maio de 2018, ok? Então, as empresas que faturaram acima de 78 milhões no ano de 2016 estão obrigadas à entrega da REINF desde maio de 2018. E elas fazem parte do primeiro grupo ali, como você está vendo. E depois nós temos ali, no grupo 2, demais entidades empresariais, exceto as optantes pelo Simples Nacional. Ok? Então, essas empresas estão obrigadas à REINF desde 10 de janeiro de 2019, que são as empresas do lucro presumido e lucro real. Ok? E agora, agora nesse momento, em maio, maio de 2021, entram, então, as empresas optantes pelo Simples Nacional. E para a gente saber se ela vai estar obrigada ou não, certinho, nós temos que observar qual era o regime da empresa na data de 1/7 de 2018. Então, se nessa data, 1/7 de 2018, a empresa era optante pelo Simples Nacional, nessa data, ela vai estar obrigada à REINF a partir de 10 de maio de 2021. Agora, aí suponhamos que você tem um caso assim, eu tenho uma empresa que ela é lucro presumido, mas no dia 1/7 de 2018, ela era optante pelo Simples. Ok, então ela vai estar obrigada a partir de 10 de maio de 2021, mesmo que ela seja optante pelo lucro presumido, ok? Mesmo que lá no ano de 2019 ela já tenha optado pelo lucro presumido, ela não vai estar obrigada a REINF a partir do ano de 2019. Por quê? Porque no dia 1/7 de 2018, essa empresa, optante pelo lucro presumido a partir de 2019, ela era optante pelo Simples, na data de 1/7 de 2018. Sendo assim, ela vai estar obrigada não a partir de 2019, mas sim a partir do dia 10 de maio de 2021. Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. Então, essa foi a data que a Receita Federal estipulou para saber se a empresa está obrigada a partir de 2019 ou a partir de 2021, agora no caso de maio de 2021. Ok? Então, se você teve uma empresa que mudou de regime, ela era optante pelo Simples lá em 2018, mas aí em 2019 ela já não era mais optante pelo Simples, ok, tudo bem. Só que ela vai estar obrigada só a partir de maio de 2021, ok? Porque na data de 1/7 de 2018, ela era optante pelo Simples, ok? Então, é assim que funciona. E vale lembrar que aqui, nas empresas optantes pelo Simples Nacional, entram também os microempreendedores individuais, ok? Então, o MEI também entra aqui nessa categoria, desde que ele tenha funcionário. E também aqui no grupo 3, nós temos também entidades sem fins lucrativos, que não tenham manifestado a opção facultada, a partir de 5 de 2018, porque, veja, essas entidades também estão lá no grupo 1, veja, entidades sem fins lucrativos, se ela tiver feito a opção pela REINF, naquela data lá, de maio de 2018, ela está obrigada a partir de maio de 2018. Se ela não fez, ela está obrigada agora, a partir de 10 de 5 de 2021. E temos também as pessoas físicas, ok? Exceto os empregadores domésticos. Então, as pessoas físicas que promoveram aí retenção de tributos também vão estar obrigadas. E, por fim, temos o último grupo, que é o grupo 4, que são os entes da administração pública. Essas pessoas jurídicas vão estar obrigadas à REINF apenas a partir de 8 de abril de 2022. Ok? Então, veja que a REINF está sendo implementada aos poucos, ela ainda não alcançou ainda todo mundo, ela vem aos poucos, e a ideia é que ela substitua várias declarações, várias obrigações acessórias num futuro não tão distante. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, veja,
o prazo de entrega da REINF, né? Até o dia 15 do mês subsequente. Então, acabou o mês, você tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer a transmissão da REINF, ok? Sem choro. Se você não entregar, óbvio, você vai pagar multa. E o prazo para as entidades promotoras de eventos, né, desportivos, ele não é até o dia 15 do mês subsequente, ok? Para essas pessoas jurídicas, o prazo é de até 2 dias úteis após a sua realização, ok? Então, se você promoveu ali um evento desportivo, você tem até 2 dias úteis para transmitir a REINF, ok? Muito importante isso. Então, essas empresas que mexem com eventos, né, desportivos, elas têm que ficar bastante atentas para não pagar multa aí com a REINF, ok? E, claro, né, se você deixar de entregar com erro, entregar em atraso, você vai pagar a multa, que você está vendo aí na tela. As multas, então, são de 2% ao mês calendário ou fração, sobre o montante dos tributos informados na REINF, ainda que integralmente pagas, ou aí, né, limitado também a 20%, observada a multa mínima, né, e a multa mínima, no caso aqui a gente tem a multa mínima de R$ 200, no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores, ou R$ 500 se o sujeito passivo deixar de apresentar a declaração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões, né? Então, a ideia é, você vai pagar a multa de um jeito ou de outro, né? O mínimo que você vai pagar ali é R$ 200, é o mínimo, né? Você não vai pagar menos de R$ 200 de multa. E agora aqui eu trouxe algumas observações antes da gente entrar lá no preenchimento da REINF, no ECAC, que é o seguinte, né? A REINF, né, como eu já falei, não é entregue por meio de um programa validador, mas sim por meio do web service ou diretamente pelo portal ECAC na página da Receita Federal. Então, você tem que fazer a REINF diretamente no seu software, ok? Ou então digitar manualmente lá no portal ECAC. Né? A ideia é que você faça no seu software, né? Porque vai dar menos trabalho, né? Você já vai ter ali aquilo ali registrado no seu software. Eu acho que vai ficar muito mais fácil para você fazer através do seu programa. Mas se você não tem um programa, né? Suponhamos que o seu software não esteja fazendo a geração da REINF ou não esteja fazendo corretamente, você pode digitar de forma manual. Outra observação importante é que alguns eventos periódicos ainda não podem ser entregues, como é o caso aqui do R2070, que é justamente os eventos periódicos que são da alçada do Departamento Fiscal, que são as retenções na fonte de Imposto de Renda, Contribuição Social, COFINS e PIS. Ok? Então, essas retenções de tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, elas ainda não podem ser entregues na REINF. Não dá para entregar na REINF ainda. Mesmo que você queira, não tem jeito de fazer a entrega desses registros ainda. Ok? Eles estão sendo implementados aos poucos. Por enquanto, a única retenção que a gente está conseguindo entregar na REINF é a retenção de INSS, ok? Que é mais da alçada, é da alçada do departamento pessoal, ok? Então, os eventos serão adicionados e cobrados com o tempo. E outra observação importante aqui, né, que o MEI, aquele MEI que possui empregado, está obrigado à REINF, juntamente com as demais empresas optantes pelo Simples Nacional, a partir de maio de 2021, ok? Apenas o MEI que possui empregado, ok? Se você tem um MEI e você não tem empregado, beleza, você não precisa se preocupar com a REINF, mas a partir do momento que você contrata um empregado, você está obrigado à REINF. Ok? Então, aquele MEI que tem um empregado, até interessante ele contratar aí um escritório de contabilidade, né, para fazer isso para ele. A não ser que, né, às vezes a pessoa já tem um domínio, um conhecimento e sabe mexer, então pode fazer por conta própria também, não tem problema nenhum. Mas é porque a maioria das pessoas que eu vejo, né, que abre MEI,
às vezes não quer mexer com nada, não se preocupa em entregar a declaração do MEI e deixa tudo largado. E aí, às vezes, vai ver, tá cheio de multa para pagar, tá cheio de dívida, e aquilo ali vira uma bola de neve, né? Então, é importante o MEI ter em mente que ter um CNPJ é uma grande obrigação, né? Não é só você abrir ali o CNPJ e deixar para lá, né? Se você tem um MEI, então você tem que ficar atento, principalmente se você possui empregado, ok? Porque você já tem mais essa obrigação acessória aqui, que é a REINF. Agora aqui eu vou falar brevemente sobre as classificações tributárias, aquelas mais relevantes na REINF, porque quando eu for lá preencher, você vai se deparar com isso aqui. Então, veja, quando a gente vai classificar a empresa lá, né, para fazer o cadastro na REINF, nós temos essas classificações tributárias aqui. A primeira delas, empresa enquadrada no Simples Nacional com tributação previdenciária substituída. O que quer dizer isso? São as empresas optantes pelo Simples Nacional que são tributadas no anexo 1, né, que é o comércio, 2, que é a indústria, 3 ou 5, que são anexos de serviço. A segunda classificação tributária é empresa enquadrada no Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída. Aqui entra apenas as empresas optantes pelo Simples que são tributadas exclusivamente no anexo 4, ok? O que é isso? O anexo 4 é aquele anexo que a empresa não paga a contribuição previdenciária dentro do Simples, ok? Lá dentro do DAS não está embutida a contribuição previdenciária. Essa empresa tributada pelo anexo 4, ela paga a contribuição previdenciária à parte, ok? Por fora do Simples Nacional. Então, essas empresas, né, a gente fala que tem a tributação previdenciária não substituída, porque paga o INSS, né, a contribuição previdenciária, por fora. A terceira aqui é a empresa enquadrada no Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída, né? Ou seja, traduzindo, são as empresas optantes pelo Simples que são tributadas pelo anexo 4 e qualquer outro anexo, ok? Concomitantemente. Então, quando ela é tributada pelo anexo 4 e mais algum outro ao mesmo tempo, então ela entra nessa terceira hipótese aqui, ok? E a última que eu coloquei aqui são as pessoas jurídicas em geral, que são as empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real, ok? Então, agora a gente vai lá ver o preenchimento da REINF, ok? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui. Eu venho aqui no Google para ficar até mais fácil para você achar aqui o ECAC. Ó. Digito aqui ECAC, clico aqui no portal ECAC, a primeira opção aqui. Aqui eu vou entrar com o meu certificado digital da minha empresa, ou você pode entrar com o certificado digital do procurador, né? Fica à vontade aí. Eu vou entrar com o certificado digital da empresa hipotética aqui, que eu vou usar para fazer a demonstração para você. Então, aqui, eu já entrei no ECAC, já loguei com o certificado digital da minha empresa. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Declarações e Demonstrativos, aqui em cima. E aí, eu vou descer aqui e vou clicar aqui, ó, Acessar EFD REINF, né, que eu vou fazer o preenchimento da REINF. Lembrando, se você tem um software capaz de gerar REINF, você faz diretamente no seu software, ok? Isso aqui, você só vai fazer isso aqui se o seu programa não for capaz de fazer. Ok? Então, antes da gente fazer a REINF, antes da gente trabalhar com os eventos periódicos, é importante a gente transmitir a carga inicial da REINF, né? Então, que diabo é isso, né? O que é carga inicial? Carga inicial da REINF é o cadastro da empresa. É só isso. É só o cadastro da empresa no ambiente da REINF. Ok? Então, quando alguém falar para você, você fez a carga inicial da REINF, é o cadastro da empresa no ambiente da REINF, ok? Que você também pode fazer diretamente no seu software. Então, veja. Então, antes de começar, você vai vir aqui a informações cadastrais
e vai clicar em cadastro de contribuinte para cadastrar a sua empresa no ambiente da Reinf, ok? Veja que a minha empresa, essa empresa aqui, já está cadastrada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em incluir para você ver como se faz o cadastro de forma manual. Então, veja, eu cliquei aqui em incluir. Vou colocar aqui a data de início, né? A data de início que a empresa está obrigada. Então, eu vou colocar aqui 5 de 2021. Suponhamos, né, que seja uma empresa optante pelo Simples. Então, ela está obrigada a partir de maio de 2021. E aqui o fim da validade eu vou deixar em branco. Depois, aqui na classificação tributária, é aquilo que eu acabei de falar para você, né? Qual dessas opções você vai marcar aqui? Então, se for uma empresa optante pelo Simples tributada no anexo 1, 2, 3 e 5, você vai marcar a opção 1, né? Que é a tributação previdenciária substituída. Se a empresa for optante pelo Simples, tributada pelo anexo 4, você vai marcar a opção 2, que é a tributação previdenciária não substituída. Se ela for tributada pelo anexo 4 e mais algum outro, você vai marcar a opção 3, né? Que é a tributação previdenciária substituída e não substituída. E depois, aqui na opção 4, nós temos o MEI, ok? Depois, aqui nós temos agroindústria. Temos aqui também consórcio simplificado de produtores rurais. Temos aqui órgão gestor de mão de obra, temos entidade sindical, associação desportiva, banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sindicatos em geral, missão diplomática, empresa de que trata o decreto 5436 de 2005. Esse decreto aqui, basicamente, é um acordo entre Brasil e Ucrânia para o lançamento de um foguete chamado Ciclone 4, se não me engano. Então, apenas empresas que trabalhou, né, nesse lançamento, acho que isso aqui nem vai ser utilizado, até porque esse decreto aqui já foi até revogado. Eu estou só falando para você saber o que é, ok? Então, foi um acordo entre Brasil e Ucrânia para o lançamento de um foguete. Depois temos aqui entidade beneficente, ente federativo, órgãos da União, autarquias e fundações públicas e pessoas jurídicas em geral, né? Que é o caso aqui de empresas do lucro presumido e lucro real, que não estão enquadradas em nenhuma dessas hipóteses aqui, ok? Eu vou marcar aqui a opção 1. Depois aqui, né, situação da pessoa jurídica, você vai colocar se ela está normal, se ela está extinta, né, se ela foi criada por meio de fusão, cisão, incorporação. Eu vou colocar aqui situação normal. Aí você vai responder essas perguntas aqui, né? Ela está obrigada à escrituração contábil? Né? Eu vou colocar não. Suponhamos ser uma empresa optante pelo Simples, né? Vou colocar não. Mas se for, por exemplo, uma empresa de lucro real, você vai colocar aqui sim. Desoneração da folha pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta? Vou colocar não também. Acordo internacional para isenção de multa? Vou colocar não também. Depois aqui mais embaixo temos informações para contato, onde eu vou colocar aqui os dados, né, do responsável pela empresa. Então, suponhamos aqui, vou colocar aqui o CPF do próprio sócio, né, o nome, eu vou colocar aqui sócio da empresa, aí você escreve aqui, né, o nome da pessoa aqui. Um telefone, né, o endereço eletrônico de e-mail, se você tiver, você coloca. E veja que mais embaixo aqui, você tem a opção de incluir software, né? Você vai colocar o software que você vai utilizar. O que não faz muito sentido, né, essa opção, pelo seguinte. Se você tem um software capaz de gerar a Reinf, você não vai vir aqui cadastrar manualmente, né? Por quê? Você simplesmente vai lá no seu software e manda gerar a carga inicial da sua empresa, ok? E vai fazer tudo automaticamente aqui. Você não vai precisar vir aqui preencher isso. E também é importante você saber que você consegue transmitir sem essa informação do software, ok? Porque suponhamos que você não tenha um software capaz de gerar a Reinf, né? Aí você vai clicar aqui em concluir, enviar e pronto, acabou, né? Você já fez o cadastro da sua empresa, você já transmitiu a carga inicial da sua empresa,
ok? Então, a carga inicial é só isso aqui. Você preenche, conclui e envia. Feito isso, né, o que você vai fazer? E nós temos aqui nas informações cadastrais a opção de cadastro de processo administrativo e judicial. Né? Se a sua empresa tiver isso, você vai cadastrar aqui também. Né? Se ela tiver algum processo administrativo ou judicial em andamento, você vai cadastrar aqui. Depois, né, feito isso, nós vamos nos eventos periódicos, é onde a gente vai fazer a escrituração dos eventos que acontecem de forma mensal, né? Por isso que a gente chama de eventos periódicos, eles têm uma periodicidade para acontecer. Então, veja, nós temos aqui retenção de contribuição previdenciária de serviços tomados e serviços prestados, ok? O preenchimento das duas aqui é idêntico, eu vou clicar em um aqui para você ver. Então, o que acontece? Suponhamos que a sua empresa se envolveu, né? A palavra mais certa é se envolveu em alguma operação que teve retenção de INSS. Por exemplo, numa nota fiscal de serviço. Suponhamos que a sua empresa ou prestou um serviço com retenção de INSS ou tomou um serviço, né, que teve retenção de INSS. Então, é aqui que você vai informar. Eventos periódicos. Retenção, serviços tomados ou serviços prestados. Então, suponhamos aqui que eu tive uma nota fiscal de serviço tomado. E nessa nota fiscal veio retenção de INSS. Então, eu vou incluir aqui, ó, vou clicar no botão incluir. Vou colocar aqui o período de apuração, suponhamos 5 de 2021. E aí, vou preencher os dados da nota fiscal que gerou essa retenção de INSS. Né? Eu vou colocar aqui a identificação do estabelecimento, contratante do serviço. Né? Então, você pode pôr aqui CNPJ ou CNO. O CNO é o substituto do antigo SEI, né? O número do seu CNPJ, eu vou colocar aqui o mesmo CNPJ da empresa, mas suponhamos que você tenha filial, então você pode colocar aqui, óbvio, né? Você vai colocar o CNPJ da filial, se caso tiver sido uma filial que contratou o serviço. E aí, né, você vai responder essa pergunta aqui, se é obra de construção civil ou não. Então, eu vou colocar aqui, não é obra de construção civil, suponhamos, né? Depois, você vai pôr o CNPJ do prestador de serviço, ok? Aquela empresa que prestou o serviço para você. Prestador é contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta? Vou colocar aqui não, ok? Depois, eu vou clicar aqui em incluir nota fiscal. Eu vou incluir os dados da nota fiscal que gerou essa retenção. Então, séries, ponhamos série U, número do documento 123, data da emissão, suponhamos 26 de maio de 2021, valor R$1.000, suponhamos, né? E aí, mais embaixo, eu vou clicar em incluir tipo de serviço, onde eu vou falar qual foi o serviço que foi prestado, né? Então, veja, vocês têm aqui as opções. Então, você vai navegar aqui, encontrar a opção, né, da prestação de serviço, suponhamos, deixa eu colocar aqui, digitação. Bases de cálculo, R$1.000, que é o valor da nota. Valor da retenção, né, valor do INSS que foi retido na nota, suponhamos, R$110, que é correspondente a 11%. Então, o restante dos campos aqui eu vou zerar, que são, né, valor da retenção de subcontratados, se tiver tido algo do tipo, você vai informar aqui. Valor da retenção principal não efetuada por processo judicial ou administrativo, né? Se você tem algum processo judicial ou administrativo que impeça, né, a retenção, você vai colocar aqui. E aí, aqui também, mesma coisa, valor dos serviços prestados, 15 anos de contribuição, valor dos serviços prestados, 20 anos de contribuição. Isso aqui se refere a condições especiais, ok? Eu vou colocar tudo zero aqui, vou clicar em salvar, e aí vai aparecer aqui os dados da nota fiscal para mim, né? Eu já preenchi aqui em cima, e já preenchi aqui os dados da nota fiscal e o serviço, né, que foi prestado. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em salvar. Nesse botão salvar aqui. Sempre você tem que clicar em salvar aqui, senão você não consegue transmitir. Cliquei em salvar, pronto. Eu só vou clicar agora aqui na opção concluir e enviar. E pronto, né? Acabou aí.
você já entregou o evento periódico, beleza? Então, é só isso aqui. Então, veja, nas duas primeiras opções, você tem, como eu falei, retenção do INSS de serviços tomados e serviços prestados. Então, suponhamos que seja o inverso, né? Você prestou um serviço que teve retenção de INSS. Aí você clica aqui na segunda opção. E a tela de preenchimento é idêntica a essa aqui que eu acabei de mostrar. É a mesma coisa, ok? Passando para o próximo, nós temos aqui recurso recebido por associação desportiva, né? Então, recurso recebido por associação desportiva. Então, se a sua empresa é uma associação desportiva e ela recebeu recursos, né, dinheiro, aí você vai informar aqui. E nessa outra opção, na quarta opção, já é o contrário, né? Recurso repassado para associação desportiva. Então, você é uma empresa qualquer e você repassou recurso para uma associação desportiva. Então, é aqui nessa opção. Então, eu vou mostrar aqui o preenchimento. Né? Assim que você clica, você tem que clicar aqui na opção incluir. Aí, eu coloco o período aqui de novo, 5 de 2021. Pronto. Aí aqui veja, identificação do estabelecimento da associação desportiva que recebeu os recursos, né? Então, suponhamos que essa empresa minha aqui seja uma associação desportiva, ela recebeu recursos. Então, eu vou colocar aqui, vou repetir o meu CNPJ, né? Se fosse, por exemplo, uma filial da minha empresa, né, eu colocaria aqui o CNPJ da filial, ok? Mais embaixo, você vai clicar, então, em incluir recurso. Então, aqui você vai falar CNPJ da empresa que repassou os recursos, né? Então, a empresa que te deu esses recursos aí. Então, eu coloco o CNPJ dela aqui. Depois, incluir detalhamento dos recursos recebidos. Então, você clica e veja. Aí, ele te pergunta que tipo de repasse que foi, né? Foi um patrocínio, foi um licenciamento de marca, foi uma publicidade, foi propaganda, foi transmissão de espetáculos. Então, suponhamos, né? Eu vou colocar aqui que foi um patrocínio, né? Aí, aqui uma descrição, né, desse recurso. Eu coloco aqui patrocínio da empresa XXX, isso aqui vai ficar, você que vai preencher aqui do jeito que você achar melhor, ok? Você vai inventar aqui uma descrição para esse recurso que você recebeu. E o valor, né, do repasse, né, o valor do recurso, do dinheiro que você recebeu. Suponhamos aqui R$1.000. E o valor do INSS que foi retido, né, R$110, que corresponde ali a 11%. Clico em salvar. E veja, eu já tenho aqui, né, os dados, né, o detalhamento dos recursos. Aqui, mais embaixo, você tem a opção de incluir processo, né? Se for o seu caso, da sua empresa ter algum processo, você vai incluir aqui. E aí, você clica aqui mais embaixo em salvar, né? Sempre clica em salvar. E aí, feito isso, você clica aqui em concluir e em enviar. Quando você clicar aqui em concluir e enviar, vai aparecer um assinador para você, você vai mandar abrir e aí você vai conseguir transmitir esse evento, ok? E aqui, veja que na quarta opção é a mesma coisa, só que aqui é quando o recurso é repassado para a associação desportiva. Você clica aqui em incluir, coloca o período, é tudo a mesma coisa, ó, o preenchimento. Aí você coloca a identificação do estabelecimento que repassou os recursos. No caso é você, né, o seu estabelecimento. Vou colocar aqui o CNPJ do meu estabelecimento. Se for alguma filial, né, da sua empresa matriz, alguma filial aí da sua empresa, você vai colocar o CNPJ da filial. E aqui você vai incluir o recurso que você repassou, né, para uma associação desportiva. E o preenchimento é o mesmo. CNPJ da empresa que recebeu os recursos, então você vai preencher aqui. Incluir detalhamento dos recursos, veja que o preenchimento é igualzinho, ó. Aí você vai colocar se é patrocínios, né, se é licenciamento, publicidade, propaganda, é a mesma coisa, né, o preenchimento é idêntico. Passando aqui para os próximos, né, nós passamos por 4 aqui, aqui agora no quinto nós temos comercialização da produção por produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, né? Então, se a sua empresa é um produtor rural, né,
ou uma agroindústria, comercializou produção, você vai clicar aqui nessa quinta opção. Né? E aí o preenchimento basicamente segue o mesmo raciocínio. Né? Você clica aqui em incluir, coloca o período de apuração. Depois, mais embaixo, veja, identificação do estabelecimento que comercializou a produção, né? Se é a sua empresa, o seu estabelecimento matriz ou filial, né? Então, vou colocar aqui o próprio CNPJ da matriz. Valor total da receita bruta por tipo de comercialização. Então, você vai incluir aqui o tipo de comercialização que você fez. Então, suponhamos aqui, nós temos comercialização da produção por produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, exceto entidades executoras do PAA, né? Esse PAA aqui é o Programa de Aquisição de Alimentos, ok? Que foi instituído aí pela Lei 10.696. Se você quiser consultar aí, ok? Lei 10.696, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, aqui é exceto, ok? Exceto para entidades executoras do PAA. Nós temos aqui a opção comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, comercialização da produção para entidade do Programa de Aquisição de Alimentos e comercialização direta da produção no mercado externo, ok? Então, você tem essas 4 opções. Vou colocar aqui a primeira. Valor total da comercialização, né? Qual foi o valor da operação? Suponhamos, R$1.000. Se você tiver algum processo, né, relacionado à não retenção da contribuição previdenciária, você inclui o processo aqui. E aí, você clica aqui em salvar e depois clica em concluir e enviar. Ok? Veja que é bem tranquilo aqui o preenchimento desse evento periódico. Passando aqui, então, para o sexto, né, evento periódico, é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. É aquela que eu falei para você que já tem data para acabar. Né? Qual que é a data? Dezembro de 2021. Ok? Então, em 31 de dezembro de 2021, essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta vai deixar de existir. A não ser que haja aí, né, alguma mudança no nosso ordenamento jurídico atual. Né? Pode ser que seja prorrogada, pode ser que realmente deixe de existir. Então, vai depender muito da época que você vai assistir esse vídeo. Então, você tem que ficar bastante atento, né? Porque às vezes eu mantenho esse vídeo no ar por muito tempo e às vezes já mudou, né, o que eu falei aqui. Mas eu estou sempre buscando atualizar aqui no canal. Então, veja, aqui o raciocínio é o mesmo, você clica aqui em incluir, para incluir o período, eu coloco aqui, suponhamos, né, 5 de 2021. E aí, veja, identificação dos estabelecimentos que auferiu a receita bruta, né, o que faturou, ou seja, você mesmo. Então, eu coloco aqui o CNPJ da minha matriz ou uma filial, né, se for o caso. Depois temos valor total da receita bruta por tipo de código de atividade econômica. Né? Então, não é qualquer empresa que pode optar pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Né? Então, tem algumas atividades. Então, você vai preencher, você vai apontar aqui por qual motivo, né? Qual é a classificação da sua empresa para recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, serviço de transporte rodoviário e coletivo de passageiros. Né? Suponhamos que essa seja a minha categoria. Depois, né, aqui nós temos um botão aqui para incluir ajustes, né? Tanto ajuste para acréscimo quanto ajuste, qualquer tipo de ajuste, né, na contribuição. Se for o seu, eu acho que isso aqui quase ninguém vai utilizar isso, mas se for o seu caso, você precisar fazer algum tipo de ajuste, você clica aqui. E temos aqui também, claro, né, o botão para incluir um processo, se for o seu caso. Depois você coloca aqui o valor da receita bruta total, né, da atividade, suponhamos R$1.000. Valor da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Né, então, aqui vai depender, cada empresa tem um percentual diferente. Né? Então, suponhamos aqui que essa empresa aqui seja 1%. Né? Então, R$10. E aí você clica aqui em salvar, pronto, né? Clicou em salvar, depois você clica aqui em concluir e enviar, né? Para enviar
esse evento. Então, veja que é bem tranquilo a REINF, né, o preenchimento dela aqui. E depois, né, você tem aqui o fechamento dos eventos periódicos. Né? E aí é onde você vai fechar, né? Depois que você terminou de transmitir tudo, você clica aqui no ano, né? Aliás, você coloca aqui o ano, manda pesquisar, aqui eu não tenho, porque eu não transmiti nada, né? E aí você vai informar o fechamento dos seus eventos periódicos. Ah, suponhamos que você não teve nenhum evento periódico. Ah, não, a minha empresa não teve no mês nenhum evento de retenção de INSS, né? Então, ela ficou sem movimento. Ela não tem nada para informar aqui nos eventos periódicos. Então, o que você faz? Né? Se você vai transmitir sem movimento, você clica aqui em eventos periódicos, fechamento, reabertura dos eventos periódicos, né? Que é onde eu estou aqui. E aí você vai clicar aqui embaixo nesse botão, informar fechamento sem movimento, ok? Então, você clica aqui, coloca o período, coloca o CPF da pessoa responsável pelas informações, você pode pôr aqui o próprio sócio da empresa, né? E aqui essas perguntas você tem que deixar tudo não, ok? Por que tem que ser tudo não? Porque se a resposta for sim, significa que você teve movimento, ok? E aí você tem que informar os eventos periódicos lá que eu mostrei para você. Então aqui a resposta vai ser tudo não, quando for sem movimento. Pronto, depois você clica aqui em concluir e enviar. Né? Então, acabou a sua REINF do mês ali. Veja que é bem tranquilo. E eu friso para você sempre, opte por fazer a REINF pelo seu software, ok? Se você puder. Isso aqui que eu estou mostrando é só se não tiver jeito de você fazer por meio de software. E por fim, né, antes da gente terminar o vídeo, eu vou mostrar para você aqui os eventos não periódicos. É aqueles eventos que não têm uma previsão de periodicidade para acontecer. Então, eu clico aqui que são as receitas de espetáculos desportivos. Nossa, minha língua está muito presa hoje. E veja, então eu clico aqui em incluir. E aí você vai falar aqui, né, a data da realização do evento, né, suponhamos 26 de maio de 2021. Identificação do estabelecimento promotor do espetáculo. Né? Então, a empresa que fez o espetáculo, no caso você, né? o seu CNPJ. Então, você coloca aqui o seu CNPJ da sua matriz ou da empresa do estabelecimento filial que fez, né, o evento. E aí, você vai incluir aqui o boletim do espetáculo desportivo. Ok? Então, você clica aqui em incluir boletim. E aí, você tem aqui o número do boletim, você que vai dar esse número, né? Você que vai pôr lá esse número lá. O tipo de competição, se a competição é oficial ou não oficial, ok? A categoria do evento, se ela é internacional, interestadual, estadual ou local, né? Então, essa competição, o que que ela é? Ela é internacional, ela é interestadual, ela é estadual ou ela é local? Ok? Então, você escolhe aqui. Modalidade do evento, né? Suponhamos, futebol juvenil. Nome da competição, né? Suponhamos aqui, Campeonato Juvenil de Futebol de Belo Horizonte, né? Isso aqui é tudo a própria empresa, né? Que fez esse espetáculo, é que vai dar esse nome aqui. CNPJ do clube mandante, né? Quando você tem lá uma competição entre dois times, você tem o time da casa, que é o clube mandante, e tem o time visitante, ok? Então, aqui você vai colocar o CNPJ do clube mandante, que é o clube da casa, ok? E aqui você põe o CNPJ do visitante. Veja que esse registro aqui, né, essa informação não é obrigatória, mas se você tiver essa informação, você preenche, ok? Então, o CNPJ do visitante, nome do visitante. Praça desportiva, o nome da praça desportiva, onde esse evento foi realizado, né? Suponhamos, Praça Esportiva da Lagoa. O estado, né? onde aconteceu, suponhamos aqui, eu vou colocar aqui Minas Gerais, que eu falei aqui, eu citei Belo Horizonte. O município, né? Então aqui eu vou pegar aqui o município de Belo Horizonte, coloco aqui, quantidade de
pagantes, né? Você vai colocar a quantidade de pessoas pagantes nesse evento. Então, suponhamos 500 pessoas pagantes. Quantidade de não pagantes, suponhamos 50. E aí você vai incluir aqui a receita da venda de ingressos, né? Quanto que você ganhou com ingresso. Então, suponhamos, tipo de ingresso, arquibancada, geral, cadeiras, camarote. Então, se você teve várias aqui, você vai fazer um lançamento para cada. Suponhamos, geral. Tipo, descrição do tipo de ingresso. Suponhamos, ingresso integral. Você também pode ter meio ingresso, né? Essa descrição aqui é você que vai criar. Preço individual do ingresso, suponhamos R$20, o preço do ingresso, né? Número de ingressos colocados à venda, suponhamos que você colocou lá 600 ingressos à venda e vendeu 500, né? Número de ingressos vendidos. E número de ingressos devolvidos, né? Suponhamos, se você tiver tido, você coloca ali. Então, você clica aqui em salvar. E pronto, né? Você já fez aqui o lançamento dos ingressos, da renda que você teve com ingressos. Se você tiver tido outras rendas com esse espetáculo, né? Você ganhou dinheiro de outras formas, a não ser o ingresso, você vai clicar aqui em incluir outras receitas e vai incluir, né, o que você teve a mais, né? Então, suponhamos que você teve receita com transmissão, com propaganda, com publicidade, né? Então, suponhamos que você fez propaganda para algum produto lá durante o evento, né? E aí você recebeu dinheiro por isso, ok? Então, você vai informar aqui, né, o valor a descrição da receita, né? Então, suponhamos que você fez aqui propaganda, marca, aí você põe lá de algum produto, né, qualquer. E o valor da receita que você teve lá, né, com essa propaganda. Aí você clica em salvar. Então, pronto, né? Você preencheu aqui a sua receita com ingresso e a sua outro tipo de receita, né? Que no caso aqui foi que eu coloquei aqui como publicidade. Pronto, né? Acabou. Aí você clica em salvar. Sempre clica aqui em salvar. E, por fim, você clica em concluir e enviar, ok? Lembrando que essas empresas, né, que promovem espetáculos desportivos, elas têm 2 dias úteis para entregar a REINF após a realização do evento, né? Então, o evento aconteceu aqui 26 de maio, ela tem 2 dias úteis depois dessa data para fazer isso aqui que eu estou mostrando para você e transmitir a REINF, ok? Então, veja que o preenchimento da REINF é bem tranquilo, né? No ECAC, não tem muito segredo. Isso aqui que eu mostrei não é da alçada do departamento fiscal, ainda não é, né? Porque, como eu falei para você, os registros que interessam ao departamento fiscal, que são as retenções de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social, né? Esse registro ainda não foi implementado, ele ainda não está sendo cobrado, não é possível entregar esse registro ainda, ok? Isso aí vai vir com o tempo. Então, por enquanto, a gente tem apenas a retenção de INSS, né, para entregar aqui na REINF, ok? E é claro que quando começar a ser exigido mais registros, quando tiver alguma outra alteração, eu vou trazer um novo vídeo para você aqui, né? Espero que você tenha gostado, então, dessa aula e até a próxima.